Olá, boa noite, internautas aqui da TV 247. Estamos começando mais um programa. Boa noite. Eu no regime aqui de plantão da TV 247. Muita coisa acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Nosso tema vai girar aqui hoje em torno das eleições na Colômbia. A apuração já começou. Daqui a pouco a gente vai trazer os números aqui com os nossos convidados. A gente ontem abriu o programa aqui falando sobre Recife, Pernambuco, Alagoas, enfim, região que sofre com enchentes já há uma semana. Até pouco a gente tinha um número de 56 vítimas dessa tragédia lá no estado, e agora há pouco fui fazer a verificação aqui dos números, e esse número já subiu para 84 pessoas, né, que perderam a vida em Pernambuco, em 9 municípios já decretados aí situação de emergência devido à chuva, e por conta disso a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. A gente vai fazer uma abertura aqui diferente, vamos tratar sobre Recife primeiro, assim como a gente fez ontem, e aí depois a gente segue aqui para a pauta internacional e para a pauta nacional. Então, vou saudando a todos vocês aqui que estão chegando, vou pedindo para você dar o seu like nessa transmissão. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, passando aqui embaixo, brasil247.com/apoio, lá tem todos os perfis de assinatura, aqui também tem o endereço do Pix, você pode colaborar, fortalecer aqui a comunidade 247, assim como fez aqui a nossa internauta Ceilane Refosco, é isso mesmo, entrou como membro aqui do nosso canal. Obrigada, seja bem-vinda aqui à comunidade 247. Mari Lula está por aqui, beijo Mari, ela está sempre aqui na audiência do 247. Olivia Horres dando boa noite aqui para a gente, ela que é de Santos. Então vou pedindo para você chegar já dando like, e eu vou trazer para essa conversa aqui para falar sobre Recife, falar sobre Pernambuco, o Jones Manuel. Ele é pré-candidato ao governo do estado pelo PCB, tem uma atividade forte nas redes sociais, é uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre as condições políticas sociais de Pernambuco, é historiador também, professor, educador popular, e tem contribuído já ao longo dos últimos anos muito com informações, com análise. Então, vou embarcá-lo aqui na nossa conversa para ele trazer informações, principalmente sobre a situação real de lá e também sobre os aspectos políticos que envolvem tudo isso. Jones Manuel, boa noite. Sei que é difícil, por hábito, a gente fala boa noite, mas com 84 vítimas, e esse número deve ser maior, certamente, porque há muitas dificuldades de auxílio, de socorro às pessoas, enfim, a cidade continua submersa sobre a água, né, Recife, várias regiões de Recife. Queria começar a nossa conversa aqui pedindo para você trazer um relato aí do que vocês estão enfrentando, quais são as principais dificuldades aí diante dessa situação que Pernambuco vive nos dias, já há uma semana por conta das chuvas, né? Obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, Daiane, boa noite para o público do Brasil 247, eu que agradeço o espaço. Veja, Daiane, acho que você foi muito feliz ao falar que as chuvas já acontecem uma semana, né? Na virada de domingo para segunda, começou uma chuva muito forte que, objetivamente, até agora não parou. Deu uma diminuída na quinta-feira, mas na sexta-feira já voltou a ter uma chuva intensa. Então, quais são os principais problemas imediatos? Veja, a gente tem um serviço meteorológico mais ou menos eficiente aqui em Pernambuco, fora os aparatos federais, né? Então, se sabia que vinha uma chuva muito forte, e o governo do estado e as prefeituras não planejaram nenhuma estrutura de abrigo, não fizeram mobilização total de defesa civil, do Corpo de Bombeiros, não solicitaram auxílio das Forças Armadas previamente, de tal forma que a chuva começa do domingo para segunda, vai se intensificando e as tragédias vão acontecendo, e ao ponto de que ontem, por exemplo, que foi o dia mais caótico da semana, as pessoas simplesmente não sabiam para onde ir. Aconteceu vários episódios em que teve deslizamento de morros, de encostas, as casas alargaram, as pessoas iam para a escola mais próxima e tentavam entrar na escola e fazer a escola de forma, como abrigo, de maneira improvisada, em que o segurança da escola não tinha aviso de nada, ele ligava para o gestor da escola tentava falar com o secretário de educação para perguntar se podia abrir a escola para abrigo ou não, e aí ninguém sabia nada. Foi uma cacofonia de informações em que, objetivamente, as pessoas não tinham para onde ir. Elas não tinham orientação, não tinha nenhuma estrutura prévia montada
para atender as pessoas em situação de risco, as pessoas que eventualmente ficassem desabrigadas, as pessoas que tivessem suas casas alagadas, né? Só no decorrer do dia de ontem, especialmente no final da tarde, é que se começou a montar de maneira emergencial abrigos nas escolas, fundamentalmente, mas mesmo assim as pessoas dormiram em boa parte desses abrigos emergenciais sem comida adequada, sem cobertores, sem atendimento de trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos e por aí vai, que simplesmente foi tudo, absolutamente tudo improvisado. Aqui em Jaboatão dos Guararapes, que é minha cidade, eu moro em Jaboatão, a prefeitura, os meios de comunicação da prefeitura, o site, as redes sociais, só de 7 horas da noite começaram a divulgar listas com locais de abrigos. Só de 7 horas da noite. Então, se passou o dia inteiro, sabe, as pessoas sem saber para onde ir, e aí a população se organizou, os movimentos populares, e aí começou de maneira espontânea a abrir as escolas, montar estruturas informais de abrigo e circular em grupos de zap, listas de abrigo para as pessoas, porque a prefeitura de Jaboatão, sabe, e só hoje, mais ou menos era 3 horas da tarde, a prefeitura de Jaboatão disponibilizou uma listazinha bem pequena, só com 3 locais para receber doações. Então, você teve um caos completo, um abandono completo do poder público, que o básico não foi feito. Não foi emitido nenhum decreto suspendendo atividades comerciais por parte do governo do Estado. Quem acompanha nas redes sociais viu que aqui em Pernambuco os shoppings, todos eles soltaram avisos de que iam abrir ao meio-dia. Então, assim, o Estado se acabando em chuva, as pessoas perdendo suas casas alagadas, e os estabelecimentos comerciais queriam que os trabalhadores fossem para o trabalho. E aí rolou muita pressão social, comentários, o pessoal foi em massa nas redes sociais dos shoppings, dizendo que era um absurdo obrigar as pessoas a trabalhar, e começaram a suspender, mas o governo do Estado não soltou um decreto, Daiane, suspendendo as atividades econômicas para garantir resguardado que os trabalhadores não tivessem dia de desconto de trabalho. Não se fez isso. Várias prefeituras não fizeram um básico de informação, sabe? O prefeito de Recife, o João Campos, ele mandou as pessoas para escolas e abrigos sem uma estrutura adequada de alimentação, e ao invés de fortalecer dinâmicas de solidariedade dos movimentos populares para oferecer alimentação para as pessoas, como as cozinhas solidárias do MST e do MTST, o prefeito que odeia movimentos sociais montou de última hora uma estrutura de cozinha para os desabrigados, com voluntários, só que só começou a funcionar de 8, 9 horas da noite. E tinha pessoas o dia inteiro procurando abrigos. Ou seja, nada do básico foi feito. Só ontem o governador Paulo Câmara anunciou a contratação emergencial de 52 bombeiros militares que foram aprovados em concurso, não tinham sido chamados, foram chamados, mas só ontem, no final da tarde, percebe? Então, assim, faltava socorro, faltava informação de abrigo, faltava nos abrigos, falta até agora, inclusive, comida, cobertores, faltou o básico. E em Jaboatão, a situação foi mais dramática. Tem um bairro aqui chamado Muribeca, né? E próximo também o conjunto Marcos Freire, em que a água chegou, Daiane, a 3 metros de altura, e simplesmente não tinha equipe da Defesa Civil. Sim, a prefeitura não mandou nenhuma equipe da Defesa Civil. Os moradores ficaram fazendo a retirada das pessoas. Você tem vários vídeos das pessoas no telhado das casas, passaram a noite esperando nenhuma resposta da prefeitura, nenhuma resposta do prefeito, o senhor Luiz Medeiros, nenhuma resposta do ex-prefeito de Jaboatão, que atualmente é candidato ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira. Ele não falou nada. Ninguém falou nada da situação de Muribeca, e hoje, no final da tarde, uma pessoa morreu afogada em Muribeca por um motivo bem simples. Ela estava no telhado esperando socorro e caiu na água e não conseguiu subir mais, percebe? Então, até agora, as pessoas em Muribeca, tem gente que continua no telhado das casas, situação incomunicável, só consegue ser resgatada por barco ou por helicóptero, e nem as Forças Armadas, nem a Defesa Civil e nem os bombeiros conseguiram dar atendimento total para essas pessoas. Enfim, esse é o panorama geral assim da coisa. Dramático, difícil. A gente assiste as imagens nas redes sociais, né? E a gente tentando aqui o contato com diversas lideranças também, que tem muita dificuldade de acesso. A própria vereadora Eliana Cirne Lins diz que não consegue sair de casa, está ilhada, né, numa situação também. Muitas pessoas ilhadas, sem condição de sair,
e aí mantém-se o trabalho, mantém-se como se a cidade estivesse funcionando ou estivesse normalmente. É realmente absurdo. Agora, Jones, a dinâmica do discurso que eu tenho ouvido, tanto das autoridades, como também de alguns analistas, é a questão da chuva, questões climáticas, isso afeta profundamente a cidade, porque o volume de chuva foi muito maior. Essa versão dos fatos também foi ouvida na questão da região serrana do Rio de Janeiro, e é sempre ouvida quando se trata dessas questões, mas há, de fato, um déficit habitacional muito grande, há uma pobreza num país com um governo que trata a economia e as questões relacionadas ao povo de forma de deboche, né? Sempre no deboche, tratou a pandemia no deboche, não é muito diferente. Isso se configura aí? Como é que é o quadro habitacional aí? Porque pelas imagens demonstra que as pessoas estão morando em condições que não queriam, mas são forçadas a ir para locais como os que estão hoje, né? Daiane, eu dei como sugestão de entrevista, na época da prefeitura de João Paulo, ex-prefeito aqui do Recife, do PT, se passou 8 anos sem ter nenhuma morte praticamente. Só em 2 anos que uma pessoa morreu porque caiu de uma escadaria, algo assim, e em outro ano. Mas foram 8 anos de gestão de João Paulo, praticamente sem mortes, sem deslizamento de barreiras. Por quê? O prefeito João Paulo criou o programa Guarda-Chuva, que era basicamente uma série de ações em massa de eliminação de pontos de risco, de contenção de encostas, de muro de arrimo, de urbanização, de macro e micro drenagem, de programas de educação ambiental antes das chuvas, o que é o evidente, né? Você faz um programa para eliminar os pontos de risco de desabamento, de deslizamento de morro, de encosta, antes de iniciar o período da chuva, porque todo ano chove em Recife e em Pernambuco, todo mundo sabe. E a gente tem um tipo de clima em que a época de chuvas é mais ou menos conhecida, é regular, sabe? Não chove de maneira inesperada em Recife, em Pernambuco. Então, a gente passou praticamente 8 anos sem morte aqui em Recife, na época da prefeitura de João Paulo. O que foi que aconteceu? Quando o PSB ganha a eleição para a prefeitura do Recife com o Geraldo Júlio, ele começa a desmontar o programa Guarda-Chuva, cria uma tal de Operação Inverno, só que a Operação Inverno foi basicamente uma série de ações paliativas, então acabou com o programa de educação ambiental, reduziu o orçamento para micro e macro drenagem, acabou com o programa de moradia popular. Recife tem um déficit de mais de 300 mil moradias populares crescentes, porque todo ano o orçamento para a Secretaria de Habitação é reduzida em Recife, assim como em Pernambuco. Pernambuco não tem programa de moradia popular, tanto o governo do estado quanto a prefeitura do Recife jogam a responsabilidade só no governo federal, então fico esperando uma volta do Minha Casa Minha Vida. É claro que política de moradia popular depende do papel do governo federal, isso é óbvio, mas o estado e a capital têm orçamento próprio, sim, para fazer política de moradia popular. Tanto é assim que na época da prefeitura de João Paulo construiu mais de 6 mil moradias populares. Tirou várias famílias de palafitas, de situação degradante, e colocou em moradias dignas, de qualidade, que não alagam, que não desabam, que as pessoas não morrem em época da chuva. Para você ter uma ideia, em 2018, o ex-prefeito do PSB, o senhor Geraldo Júlio, retirou 50 milhões do orçamento da Secretaria de Habitação, que deveria ser aplicado em eliminação de pontos de risco e obras de requalificação urbana de interesse público, e realocou para propaganda. 50 milhões de reais. Quando João Paulo assume a prefeitura, Recife tinha 10 mil pontos de risco. João Paulo, em 8 anos de governo, eliminou mais de 7 mil pontos de risco. O PSB começa o seu governo com Geraldo Júlio, aí 2 mandatos de Geraldo Júlio e o atual, né, do João Campos. E o número de pontos de risco cresceu. São, em média, 40 novos pontos de risco por ano. Porque não tem política de moradia popular, não tem política de saneamento básico, não tem política de eliminação de área de risco, não tem política de educação ambiental, não tem política de macro e microdrenagem, não tem política de contenção de morros, nem aquelas políticas emergenciais, Daiane, que é, por exemplo, colocar uma lona em época de chuva. Nem isso, que é muito barato, a propósito, está sendo feito no ritmo adequado. Então, veja, o prefeito foi para a internet dizer que o problema são tal de ventos do leste. Isso é um deboche com a cara do povo.
Porque não só não foi feita uma política estrutural para reduzir os riscos de morte, de deslizamentos em épocas de chuva, como a própria resposta imediata foi muito lenta, como eu falei na fala de abertura. A gente sabia desde a semana passada que a semana ia chover por causa da campanha. Eu estou sempre olhando a previsão do tempo, porque a gente está fazendo as atividades de rua. Né? Assim, eu sabia que ia chover. Sabia essa semana. A prefeitura também sabia, isso é dado público. Só você botar no Google previsão do tempo de semana que vem, você sabe que vai chover. E a prefeitura não tomou o básico de medidas. O governador do estado, Daiane, veja, ele não suspendeu as aulas para amanhã e nem o dia de trabalho. A previsão do tempo é de hoje, mais chuvas durante a madrugada. Então você tem uma situação em que os trabalhadores que vão ter que dar um jeito de se deslocar para o trabalho amanhã, gente que perdeu parente, gente que está com a casa alagada, com a casa cheia de lama, que não dorme há 2 dias, sabe? Gente desabrigada que vai perder o dia de trabalho. Um decreto suspendendo as aulas e o dia de trabalho, o governador do estado não soltou, percebe? O nível do absurdo é tão grande, mas tão grande, que inclusive o governo poderia e deveria soltar um decreto nesse momento controlando estruturas de produção de alimentos privadas para colocar para a produção de alimentos das pessoas em abrigos e refeições. Isso não foi feito, percebe? Então, assim, existe um problema de mudança climática. Recife, segundo a própria ONU, é a cidade brasileira mais ameaçada pelas mudanças climáticas. Só que isso demanda uma resposta de longo prazo do poder público ligada a um programa de reforma urbana e respostas imediatas. Nem sequer existe a política de longo prazo nenhuma. E o PSB, desde que entrou na prefeitura do Recife, e há 16 anos de governo do estado, ele não tomou nenhuma política para reduzir as áreas de risco, nenhuma política séria de moradia popular, nenhuma política de reforma urbana, nenhuma política de ampliação de saneamento. Só para você ter uma ideia, só 30% do povo da região metropolitana de Recife tem acesso a saneamento básico. 30%, percebe? Então, assim, é um cinismo gigantesco colocar a culpa no meio ambiente. E como eu já falei, aqui Jaboatão é a segunda maior cidade da região metropolitana, é a segunda maior cidade de Pernambuco. Aqui em Jaboatão, a prefeitura não divulgou abrigos, a prefeitura não montou uma estrutura de abrigos. Jaboatão tem mais de 800 mil habitantes, sabe? A prefeitura não conseguiu ter a decência de montar 30 abrigos até hoje de manhã, sabe? Então, assim, colocar a culpa disso na natureza, no meio ambiente, é um cinismo e um desprezo pela vida na raia do impressionante, sabe? De você ficar indignado, de você... Meu irmão, sabe? Claro. Jones, queria muito agradecer a sua participação, desejar boa luta aí para você, para todos os recifenses, o povo de Pernambuco. A gente espera que essas chuvas parem, né, para justamente cessar o volume da água, porque demora muito para acessar esse volume de água. A gente vai tratar sobre esse assunto durante certamente toda a semana, então já fica aberto aqui, vou falar com você depois para a gente agendar uma participação tua lá também no Giro, para a gente aprofundar um pouco mais essa questão, mas de antemão agradeço aqui sua participação conosco e desejo aí melhoras nessas condições todas. Obrigada. Eu que agradeço, Daiane, quero deixar um abraço para todo mundo do Brasil 247 que está acompanhando a gente. Quero fazer um pedido, você que está bobeando na internet, por favor, vá nas redes do governador Paulo Câmara, nas redes do PSB e cobre uma suspensão das atividades econômicas do dia normal de trabalho e das aulas para amanhã. É importante a gente fazer uma pressão popular, mostrar insatisfação com a manutenção desse dia normal de trabalho, que o governador Paulo Câmara está na lógica bolsonarista, que a economia não pode parar, né? Isso não é aceitável. Então, se você puder, que está assistindo a gente, ajudar nessa cobrança, vai ser muito importante e muito necessário. Um abraço a todas e todos. Obrigada, Jones. Manuel falou aqui com a gente sobre Recife. Obrigada, um abraço.